Olá pessoal, nós vamos hoje estudar um pouco sobre o exame físico da cabeça e do pescoço. Essa aula é uma aula para a gente, em substituição um pouco, né, do que a gente ia trabalhar em sala de aula, em vista aí do que nós estamos enfrentando aí com o coronavírus. Também eu aproveito para falar com vocês para que vocês sejam uma voz de tranquilização para as pessoas. É um momento que a gente tem que ter um pouco de paciência, ter um pouco de sabedoria para enfrentar a situação. Vamos passar por essa situação por algum tempo, mas Deus quiser, nós passaremos por essa também. Essa não vai ser uma aula prática, eu gostaria de ter tido mais tempo, né? Mas não é algo que a gente planeja, uma pandemia não é algo planejado. Mas é a aula que já disponibilizei para vocês e vocês poderão acompanhar juntos aí a aula que eu disponibilizei, a mesma aula, e eu discuto algumas coisas aqui na aula para tirar as dúvidas de vocês. Bom, fico à disposição no nosso aplicativo, no Google Sala de Aula, para que a gente possa continuar conversando. As atividades todas que nós formos passar, nós vamos passando sempre pelo Google Sala de Aula, como temos feito até aqui. Certo, pessoal? Assistam a aula, continuem estudando, tá? Quarentena é quarentena com estudo. Até mais. Olá pessoal, nós vamos iniciar a nossa aula de exame físico da cabeça e do pescoço. Vamos trabalhar com a nossa aula em vídeo hoje. Então vamos lá, vamos começar. O exame físico da cabeça e do pescoço, ele vai avaliar uma série de estruturas que compõem essa região. Parte dela nós já analisamos nas aulas em sala de aula, que foi a pele e os cabelos e o couro cabeludo. A gente falou um pouco disso em aula. Não vou retomar aqui neste momento. Para examinar esta região, nós utilizaremos duas técnicas, basicamente, que é a inspeção e a palpação, das técnicas que nós vimos em laboratório. Basicamente, utilizaremos essas duas técnicas para a realização do exame da cabeça e do pescoço. Olhando para o exame da cabeça, a gente avalia esses itens, que é o tamanho e a forma do crânio, a posição e os movimentos, a superfície, o couro cabeludo, o exame geral da face, o exame geral dos olhos e supercílios, o exame do nariz, o exame dos lábios, o exame da cavidade oral e o exame otorrinolaringológico. E agora a gente vai discutir parte por parte desses itens. Começando pelo tamanho, nós iniciamos fazendo avaliação pelo tamanho. Isso é algo importante, principalmente quando a gente olha para recém-nascidos, que nós avaliamos o perímetro cefálico. E o perímetro cefálico, de acordo aí com a caderneta da criança, ele vai variar aí entre 31 centímetros e meio a 36 centímetros e meio. É com essa avaliação que nós avaliamos macrocefalia, microcefalia, e através delas nós identificamos uma série de problemas e síndromes que podem acometer essa criança. A gente tem aí o exemplo da microcefalia. A gente teve há alguns anos atrás um surto aí de uma epidemia do vírus da Zika. Nós tivemos uma série de crianças atingidas com isso. Então, uma das coisas que nós observamos ao fazer
o exame do tamanho da cabeça, né, quando a gente olha para a criança, é o perímetro cefálico. Também temos a questão da macrocefalia. Aqui nós temos dois exemplos. Esse primeiro aqui é uma criança com síndrome de Hunter, ou mucopolissacaridose também, a gente pode identificar dessa maneira. A segunda criança é uma criança que apresenta hidrocefalia, que é uma produção excessiva do líquor. E nós conseguimos identificar isso também através do tamanho e da forma do crânio dessas crianças. Adultos também são acometidos de diversas situações que podem ser identificadas pelo tamanho e a forma. Aí um exemplo de como se fazer a avaliação desse crânio, né, dessa criança, do tamanho do crânio. A medida vai ser passada sobre as orelhas e a medida será feita bem no meio da testa da criança. Aqui uma curva, né, do perímetro cefálico conforme a idade, né, uma curva máxima, uma curva mínima e uma curva média, né, de crescimento conforme a idade até 1 ano, de 0 a 1 ano. Isso aqui é o que nós encontraremos na caderneta de saúde da criança, que o Ministério manda. Aqui um outro exemplo é que nós vemos a medida do perímetro cefálico, o perímetro torácico e o perímetro abdominal. Posteriormente a gente vai discutir sobre eles também. Com relação aos movimentos e a posição da cabeça, a gente tem possíveis posições e movimentos que nós encontramos nesses pacientes que podem nos indicar alguma situação. Por exemplo, situação de torcicolo, o indivíduo vai ficar com a cabeça inclinada para as laterais, para uma das laterais. Movimentos anômalos e involuntários podem nos indicar algum problema de ordem nervosa, né? E movimentos sincrônicos de cabeça podem estar ligados, por exemplo, à insuficiência aórtica, né? Quando a pulsação entra em sincronia, ou melhor, a cabeça entra em sincronia com os movimentos da cabeça. A gente também avalia a superfície da cabeça e o seu couro cabeludo, né, onde a gente vai fazer a inspeção do cabelo, fazer a inspeção do próprio couro cabeludo. E nessa situação a gente faz a inspeção visual e a palpação manual à procura de depressões, pontos dolorosos, crepitações ósseas, numa situação de trauma, por exemplo, uma situação que a gente procura isso, hematomas, é comum em crianças, né, quando caem, batem a cabeça, formar um hematoma, tumorações, ferimentos, né, fazemos a avaliação das fontanelas na criança e elas podem estar apresentar-se deprimida, apresentar-se abaulada. Avaliamos ainda o couro cabeludo e os cabelos. Já discutimos um pouco sobre isso, mas vamos avaliar seborréia, avaliar questão de caspa, avaliar questão de pediculose, por exemplo, na cabeça desse nosso paciente. Aí um exemplo, né? Um exemplo aqui de um hematoma, né, na cabeça da criança e um pós-operatório tardio aqui, aparentemente, de uma cirurgia em que o indivíduo não tem parte da ossatura craniana. A gente pode observar isso quando a gente observa o formato, né, do crânio do indivíduo. Também fazemos um exame geral da face. Esse exame geral da face, ele vai avaliar a simetria, né, a procura de abscessos, tumores, anomalias, paralisia facial. Um exemplo
que nós avaliamos de paralisia facial é o indivíduo que apresenta um acidente vascular encefálico, em que ele tem a paralisia facial, e nós conseguimos ver a assimetria facial desse indivíduo, e através dessa assimetria nós conseguimos identificar, colocando esta avaliação dentro de uma escala que nós chamamos de escala de Cincinnati, em que ela avalia essa questão de assimetria facial. E aí nós identificamos esse indivíduo como um indivíduo com alto potencial de estar sendo acometido de um acidente vascular encefálico. Também avaliamos o crescimento das glândulas parótidas, na situação de cachumba, por exemplo, a gente consegue identificar isso muito facilmente, quando já as glândulas estão aumentadas, bem aumentadas, a gente consegue observar isso. Avaliamos também a expressão fisionômica do indivíduo, com ela a gente consegue avaliar o humor, tristeza, alegria desse indivíduo, e conseguimos captar uma série de situações relacionadas ao humor desse indivíduo, que pode nos auxiliar, por exemplo, numa avaliação de dor desse indivíduo, em que ele pode estar tentando esconder a dor, e através da sua face nós conseguimos enxergar que esse indivíduo está apresentando dor, por exemplo. Uma outra situação aqui são as faces que podem, exemplos de faces que podem ser avaliadas, face do indivíduo com síndrome de Cushing, a síndrome nefrótica, a paralisia facial, que nós falamos agora há pouco, um exemplo de um acidente vascular encefálico, o indivíduo com Parkinson, o indivíduo com síndrome de Down, face tetânica, face leonina, que está ligada à lepra, o indivíduo com hipertiroidismo, a gente consegue ver a face do indivíduo apresentando uma exoftalmia bastante acentuada aqui. Também fazemos o exame dos olhos do indivíduo, quando estamos olhando para a face dele. Nesta fase, a gente vai avaliar as pálpebras, e quando eu avalio as pálpebras, vou verificar edema, retração, a ptose palpebral, que é a queda de uma ou ambas as pálpebras, um exemplo de ptose palpebral, o indivíduo acometido por picada de serpente, que tem ação em seu veneno neurotóxica, a cascavel é um exemplo delas, o indivíduo apresenta ptose palpebral. E aí é possível a gente, através de outros sinais, inferir qual tipo, por exemplo, de acidente peçonhento que esse indivíduo teve. Avaliamos os globos oculares, a exoftalmia, que é a protusão dos olhos, na situação do indivíduo ter hipertiroidismo, por exemplo. E a enoftalmia, que é o globo ocular para dentro, o indivíduo emagrecido, indivíduo com pouca hidratação, pouca não, com muito pouca hidratação, pode apresentar essa situação. Indivíduo desnutrido também apresenta uma situação clínica parecida. Vamos avaliar os desvios nos olhos, um exemplo é o estrabismo, em que os olhos estarão desviados para algum lado, ou um ou ambos os lados. O nistagmo, que são movimentos involuntários e rápidos dos olhos, apresentados em situações, por exemplo, numa situação pós-ictal de convulsão, por exemplo, isso pode se apresentar. Avaliamos as conjuntivas, que devem estar rosadas e vascularizadas, e nós vamos verificar aqui a presença de icterícia, secreções, palidez. E uma coisa importante aqui para a gente observar nas conjuntivas, existem pessoas negras que têm
uma conjuntiva um pouco mais amarelada. E isso não está relacionado à icterícia. A icterícia está relacionado com um problema hepático, né? Uma hepatite, ela vai se enquadrar aqui. A icterícia é uma característica de quadro hepático. Avaliamos também a escléria, a córnea e o cristalino desse paciente. Nós vamos buscar alteração de cor, catarata, pterígio. Daqui a pouco a gente vai ver algumas imagens disso. Avaliamos também a pupila com relação à sua forma, localização, tamanho e reflexo. E aqui é muito importante a gente entender isso, porque avaliamos isso aqui, por exemplo, nos traumas cranianos. O indivíduo fez alteração de nível de consciência, avaliamos pupila, né? Existe uma avaliação que nós chamamos de escala de coma de Glasgow, em que na escala de coma de Glasgow nós avaliamos a abertura ocular, avaliamos a resposta verbal e a resposta motora, e junto com isso avaliamos as pupilas do indivíduo, olhando para o reflexo e o tamanho da pupila, para que nós consigamos tirar dados clínicos dali. Aí temos exemplos aqui, na avaliação do diâmetro das pupilas, né? Elas podem estar iguais, né? E quando elas estão iguais, nós dizemos que elas estão isocóricas, de iguais, né? Quando elas estão muito pequenas, nós dizemos que elas estão mióticas, ou elas estão em miose. Quando elas estão muito grandes, né? Chamamos midríase, né? Midríase quando está grande, miose quando está pequena. E elas podem estar também diferentes uma da outra, uma grande e uma pequena, né? Nós chamamos isso de anisocoria, né? Toda vez que eu tenho alteração para o aumento da pupila, esse cérebro está em sofrimento por algum motivo, né? E quando elas também estão pequenas demais, também esse cérebro está sofrendo algum dano por algum motivo. As pupilas devem estar isocóricas, em tamanhos aí aproximadamente de meio centímetro, 1 centímetro no máximo, elas estarão normais. Nós vemos aqui na conjuntiva, um outro exemplo aqui, de uma hemorragia subconjuntival, né? Que pode acontecer, por exemplo, com soldadores, né? Homens que trabalham com solda, mulheres que trabalham com solda, né? Que não protegem com uso de máscara adequadamente, isso pode acontecer, né? Vemos aqui uma imagem de icterícia, vemos aqui uma imagem de estrapismo, e vemos aqui um indivíduo com catarata, né? Vemos o cristalino aqui bastante opaco. Isso aqui é um sinal de catarata, na verdade é o sinal de catarata. Podemos ainda pegar as conjuntivites, que vamos ver toda a conjuntiva vermelha, bem vermelha, né? E o indivíduo relatando coceira nesse olho. Então, importante observar os olhos. Além disso, avaliamos a acuidade visual, né? Se esse indivíduo usa óculos, se não usa óculos, qual o grau que usa. Avaliamos a acuidade visual e a qualidade dessa acuidade, né? O quanto ele enxerga e a qualidade disso também. Passamos para o nariz. No nariz nós vamos realizar uma inspeção interna e externa, avaliando deformidades, lesões, o espessamento da pele, né? A hipertrofia, o batimento de asa de nariz. Isso aqui é muito importante nas crianças. Criança com batimento de asa de nariz está apresentando insuficiência respiratória grave. Então devemos estar atentos a isso aqui. O desvio de septo, né? Avaliamos o septo nasal, as mucosas, mucosas irritadas, né? Podem indicar aí inflamações, infecções eventualmente. E a presença ou não de coriza nasal.
que é o muco que estará saindo numa situação gripal, por exemplo. Aqui temos alguns exemplos, né, de acromegalia, um tumor. Nessa foto aqui vemos um tumor dentro do nariz, né, e nessa foto aqui vemos um desvio de septo. Além disso, também avaliamos limpeza, a quantidade de pelos. Em idosos, a quantidade de pelos costuma ser grande. Para o cuidado, é importante aparar esses pelos, né, e manter esse nariz limpo. As crianças devem também estar com o nariz limpo, porque os condutos respiratórios são muito delicados nas crianças. O exame da cavidade oral. E no exame da cavidade oral, nós avaliamos os lábios, né, e no lábio avaliamos a cor, forma, textura, flexibilidade, presença ou não de lesões, fenda labial, edemas, úlceras. Observamos também a mucosa oral, né, observando cor, presença ou não de inflamação, lesões, tumores. Avaliamos a língua quanto à posição, tamanho, cor, umidade, superfície, textura, movimentos e presença de lesões. Avaliamos a língua. Avaliamos a condição dos dentes, se o indivíduo usa ou não prótese, se esses dentes são cariados ou não, se estão limpos ou não, a presença de perdas dentárias. Avaliamos a gengiva, né? Quando a gente olha para esse conjunto aqui de língua, dentes e gengiva, a gente consegue perceber, por exemplo, o indivíduo que é fumante, inveterado, ele tem dentes manchados, eventualmente lesões tumorais na gengiva. Avaliamos o palato desse indivíduo, né? O palato em crianças por uma série de problemas de má formação, a criança pode nascer sem palato, né? E quando ela não tem o palato, essa criança eventualmente pode não conseguir amamentar, dependendo do tamanho da má formação palatina. Avaliamos as glândulas salivares e avaliamos as amígdalas desse paciente também. Olha exemplos de línguas que nós vemos, língua geográfica, língua saborosa. Olhamos aqui também, isso aqui é a monilíase, né? É uma infecção fúngica que acomete principalmente crianças, né, que formam essas placas esbranquiçadas, e também a presença da fenda palatina. Fenda palatina, não, desculpe, lábio leporino. Aqui conseguimos avaliar a glândula salivar, né, que são as parótidas, e aqui conseguimos ver aqui um aumento do rosto do indivíduo com a presença aqui de cachumba desse indivíduo. Nesta outra imagem, conseguimos ver uma lesão de gengiva nesse indivíduo, um abscesso na gengiva do indivíduo com a presença de pus. Conseguimos ver aqui a fenda palatina em vários graus, aqui um grau menor, e nessas outras um grau muito grande, apresentado aqui juntamente também com o lábio leporino. Em geral, as duas situações andam juntas. Também avaliamos as amígdalas. Aqui nós podemos ver um quadro infeccioso, né? Quando podemos ver a presença de pus, mas quando ocorre apenas a questão inflamatória, nós conseguimos ver exatamente o que estamos vendo aqui, o fundo da garganta bastante vermelho, como está aqui. E aqui a presença de cáries, né, que hoje é algo bastante incomum a gente ver por aqui em crianças, pela qualidade da água que a gente tem, pelos cuidados que são feitos hoje. Crianças hoje
é um pouco mais difícil da gente observar isso, mas é um cuidado que nós temos que ter também nas nossas avaliações. Avaliamos os ouvidos, e quando avaliamos os ouvidos, nós vamos avaliar o conduto auditivo, avaliamos também os pelos, a mucosa, cerúmen, descamação, tímpano, miíase e eventualmente também, não está aqui, mas eventualmente também corpos estranhos. Crianças, por exemplo, podem colocar uma série de coisas dentro do ouvido e a gente vai observar isso com o otoscópio. Aqui a gente tem um tímpano normal com a mucosa do conduto bem vermelhinha aqui em volta. Aqui a gente já tem um tímpano com a sua membrana rompida. Isso pode acontecer em vários graus, né? Isso aqui pode acontecer em vários graus. E aqui nós vemos uma imagem com a presença de miíase, né? Isso aqui as moscas colocam seus ovos aqui dentro, né? E é necessário encaminhar esse paciente para uma avaliação do otorrino, para que isso seja retirado e não cause nenhum dano maior nesse indivíduo. Avaliamos também o pescoço desse paciente, quanto à sua forma e volume, quanto à sua posição, a mobilidade, tungência de jugular, o pulso carotídeo. Fazemos também a avaliação da glândula tireoide e a avaliação dos linfônodos do pescoço. Aqui nós temos uma imagem que nos mostra os linfônodos, né, a posição dos linfônodos. Esses linfônodos não devem ser palpáveis. O paciente, em geral, chega falando para a gente, principalmente os mais antigos, reclamando com a gente que ele tem uma íngua no pescoço. Né? Quando o paciente relatar íngua no pescoço, íngua na região inguinal, íngua na região axilar, né? Nós vamos procurar por linfônodos inflamados. Uma outra situação que nós vemos aqui é a presença do bócio. Essa é uma imagem que vocês não verão ou verão muito pouco, também por conta do iodo que nós consumimos no sal de cozinha. Isso aqui é o aumento da glândula tireoide aumentada, que nós conseguimos observar por aqui. Né? Isso não precisa estar tão aumentado assim para que nós observemos. Né? E a tireoide ela não deve ser palpável ao exame físico. Se ela for palpável, tem algo errado aí. Também vemos aqui a tungência jugular no indivíduo. Né? Em geral, nós vemos essa tungência jugular com o indivíduo uma posição entre 30 e 45 graus. O que isso quer dizer quando eu vejo tungência jugular? Insuficiência cardíaca grave. Esse coração não está conseguindo bombear o sangue para frente e o sangue está ficando represado aqui para trás. Né? Então, se a jugular do indivíduo está aumentada, né, o lado direito desse coração está com um problemão. Em geral, esse paciente também vai apresentar edema de membros, né, dificuldade para poucos esforços, fadiga, poucos esforços. Então isso aqui é uma associação, isso aqui é um sinal de gravidade no nosso paciente. Esse é o mapa mental da nossa aula de hoje, que você pode trabalhar com ele. Eu achei essa imagem e consegui essa imagem aqui desse mapa mental. Nós conseguimos olhar ali para o pescoço e ir observando as estruturas que nós temos que avaliar, né? Eu li o pescoço, estou avaliando traqueia, tireoide,
volume, localização, umidade. Olhei para a cadeia ganglionar, vou avaliar quantidade, localização, são palpáveis ou não, consistência, mobilidade, sensibilidade, volume. Quando eu olho para a cabeça, eu vou olhar para uma série de outras coisas aqui, eu vou olhar para o tamanho do crânio, buscar lesões, hipersensibilidades, sinais inflamatórios, movimentação do pavilhão auditivo, deformidades, obstrução nasal, e assim nós vamos. Isso aqui facilita. Gostei desse mapa mental aqui. Consegui achar isso aqui para todos os nossos exames. Isso aqui vai ajudar um pouco vocês. A aula de hoje fica por aqui. Continuem estudando e até a próxima para vocês, pessoal.